Hoje nós temos uma questão de uma banca não tão badalada, que é a banca objetiva, e nós temos também um assunto que não é um assunto tão cobrado, que é o assunto de regência. Mas é aquela história, a gente não sabe o que vem. Qualquer edital que você pegar vai estar constando regência verbal e nominal. Então, essa questão de 2024, veja na tela, ela pediu assim: considerando-se as regras de regência, assinalar a alternativa que preencha a lacuna abaixo corretamente. O que nós vamos fazer? O nosso combinado de sempre. Você vai pausar a sua tela, vai preencher com conhecimento prévio ou de ouvido essas 3 lacunas e você vai marcar. Feita a sua aposta, você volte para ouvir o meu comentário. Vai lá. Muito bem. Então, gente, quando a gente tem esse conteúdo aí, né, que se chama regência, o conteúdo de regência, vamos fazer uma anotação para você ficar revendo aí. Quando você fala de regência, e esse é o tema da questão, a regência tem a concordância, tem a pontuação, é um dos temas que a gente usa. Então, a regência, ela vai se definir como sendo a adequação que existe entre um termo e o complemento desse termo. Porque há palavras que precisam ser complementadas, outras não. Por exemplo, se eu digo assim, eu ontem cheguei atrasado à loja. Ponto. Não preciso colocar loja de quê. Eu até poderia especificar, mas dizer, eu ontem cheguei atrasado à loja, já tem sentido completo. Mas quando eu falo assim, meu amigo, eu ando passando uma total necessidade. Se é total, você imagina que é de tudo. Mas fala assim, atualmente eu tenho como necessidade, a palavra necessidade, ela precisa de um complemento. Então vamos anotar uma coisinha aqui. Quando eu tenho uma frase do tipo assim, sempre haverá necessidade de bons gestores. Quando eu falo que sempre haverá necessidade de bons gestores, observem que se eu parar a minha frase aqui, sempre haverá necessidade. Alguém vai virar para mim e falar assim, necessidade de quê, gente? Aí vamos lá. Quando você coloca isso aqui, esse termo, ele completa o sentido da palavra necessidade. Isso aqui é um complemento. Tá? Como a palavra necessidade não é verbo, o verbo é necessitar. A necessidade, a palavra necessidade aceitou um artigo antes. E todas as vezes que uma palavra aceita um artigo antes, vamos anotar? Essa palavra é um substantivo. Então, isso aqui é o que a gente chama na gramática de complemento nominal. Uma vez que substantivo, segundo a própria gramática, é a palavra que dá nome aos seres, ou aos sentimentos, ou a tudo que existe. Então, anote aí. Essa relação entre o nome, ou seja, entre o substantivo necessidade e o seu complemento, isso aqui é o que se chama regência nominal. Tá? Por que eu estou colocando a regência nominal? Porque se eu digo assim, nós ainda precisamos do empréstimo, quando eu falo que nós ainda precisamos do empréstimo, observem que nesta segunda frase que eu estou passando, eu tenho aqui o verbo precisamos. E eu não posso parar. Eu não posso dizer, pessoal, nós ainda precisamos.
Vai virar para mim e falar assim, gente, precisamos de quê? Vamos lá na tela? Aí você vai ver que esse do empréstimo especifica o que nós precisamos. Logo, do empréstimo é também um complemento. Acontece que na frase de cima, necessidade não era verbo. Mas nessa segunda frase, precisamos é um verbo. Eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos. Então vamos lá. Se precisamos é um verbo, isso aqui é um complemento verbal. E essa relação entre o verbo e o complemento verbal é o que a gramática chama de regência verbal. Então, meu amigo, estou fazendo essa introdução definindo o que é regência para você que está se preparando para um concurso, para você que é um cara de preparação de longo prazo, que não é bobo. Bobo é aquele que espera seu edital hoje, para um concurso daqui a 2 meses e tem a ilusão que em 2 meses ele vai se preparar geral. O concurseiro oficial, o concurseiro consciencioso, ele se prepara de maneira permanente. Inclusive, ele se prepara sabendo ler o edital e interpretar o que o edital estaria pedindo. Mas vamos lá na questão. Cheguei ao aeroporto às 19 horas e fui me juntar restante do grupo de passageiros. Havia uma fila imensa e fiquei irritado. Tenho baixa tolerância a filas. Aqui, ó. Isso aqui é o verbo chegar. Isso aqui é o verbo juntar. Isso aqui não é um verbo. O verbo é tolerar. Mas tolerância é um substantivo. Vou dizer por quê. Porque é a tolerância. E já falei que toda palavra antes da qual eu puder colocar um artigo, esta palavra será um substantivo. A tolerância. Beleza? Bom, então nós temos aí 2 casos de regência verbal e um caso de regência nominal. Vamos lá na tela? As opções que eu tenho é cheguei ao aeroporto, na letra A e na letra C, e cheguei no aeroporto, na letra B e na letra D. O grande problema da regência, ou do conteúdo de regência verbal, é que eu sei que você tem dificuldade em muita coisa. Mas um dos ranços que as pessoas têm, quando eu falo pessoas, eu estou falando de alunos e de professores também, eu tenho esse ranço, é querer dar burro em ponta de faca. Porque quando se estuda a regência de maneira tradicional, existe uma lista de verbos, considerados verbos clássicos, e que aparecem em prova sempre, e que acontece com eles o seguinte, na vida real você fala de um jeito, mas na teoria é de outro. Vamos na tela? Aí apareceu o verbo chegar. E quando a gente fala do verbo chegar, isso também vale para o verbo ir. Nós temos aqui um caso clássico de regência, porque o verbo chegar e o verbo ir, eles têm uma construção coloquial, que é aquela que a gente pratica, e eles têm um valor culto, que é o que prega a norma culta. Então, é aquilo que eu digo, você não tem como tirar da sua condição de fala o que você cresceu falando e ouvindo na escola. Não, até que falar pode, não pode é escrever. Mas, meu amigo, se você fala muito mais do que escreve, ou se você aprendeu a falar muito antes de aprender a escrever, claro que você vai ter dificuldade em usar o padrão culto. Vamos na tela? O verbo chegar e o verbo ir são verbos que a gramática classifica como verbos intransitivos. O verbo intransitivo, muitas vezes, ele não precisa de complemento. Por exemplo, todos os alunos já chegaram. Ponto. Eu não vou. Ponto. Mas eu posso dizer que eles já chegaram em algum lugar. Ou que eu vou em algum lugar. Então, vamos na tela. O verbo chegar e ir, eles são verbos transitivos com uma expressão que é um adjunto adverbial de lugar. E aí eu falei agora há pouco uma coisa assim,
a gente pode ter que chegar em algum lugar ou a gente pode ter que ir em algum lugar. E eu falei um erro. Um erro como, professor? Eu falei, não é um erro, um coloquialismo. Vamos lá na tela? Na linguagem coloquial, isto é, na linguagem do dia a dia, eu uso a preposição em algum lugar. E aí vale o no e o na. Em mais o é no, em mais a é na. Mas o padrão culto pede a preposição a, que no masculino vai ser ao e no feminino vai ser o a craseado. Então você pode ter certeza, dentro das questões de regência, tem muitos verbos que são tradicionais. Esse é um deles. Então vamos anotar aí, ó. O certo é eu dizer assim, ó, quando cheguei ao escritório e não quando cheguei no escritório, ou então, quando cheguei à empresa e não quando cheguei na empresa, fui direto ao banheiro e não no banheiro. Ou fui direto à cantina e não na cantina. Então, pelas normas, né, pela regra da norma culta da língua, é chegar a, é ir a. A com o masculino de escritório dá ao. E todas as vezes que o masculino for ao, o feminino vai ser um a craseado. Então, isso é história. Ou você faz conhecendo e acerta, ou você vai errar, porque na tela. A primeira lacuna é cheguei ao aeroporto. Se é cheguei ao aeroporto, não é a letra B de bola, não é a letra D de dado. Mas nessa brincadeira, muita gente errou. Agora, eu fui me juntar ao restante do grupo ou eu fui me juntar no restante do grupo? No é em mais o. Ao é a mais o. Eu me junto em você ou eu me junto a você? Eu me junto a você. Então, na tela, o certo seria me juntar ao restante. Não é a letra C, você acertou se você arriscou no A. Tá? E aí, meu amigo, quando essa questão apareceu, houve um questionamento, porque eu vou me juntar a alguém. Só que isso aqui é questionável. Tolerância a filas. Teria que ser assim. Então, vem aqui comigo. O que que acontece? A crase é uma aplicabilidade prática da regência. Anote. Quando eu falo de crase, e eu tenho certeza que vocês muitas vezes já ouviram falar disso aí, você sabe que crase, segundo a gramática, é a fusão de dois As. Sendo que o primeiro A, da mesma forma que você precisa de, da mesma forma que você conversa com, você se dirige a. Ele é uma preposição que liga o verbo ao complemento, ou o nome ao complemento. Agora, esse outro a é um artigo definido. Isso quer dizer que se eu tenho que ter uma preposição a, um artigo a única palavra que aceita um artigo a é o substantivo feminino. Isso quer dizer, vamos na tela, que eu quero anotar, que isso que se chama crase é algo que tem uma condição. A crase, ela só ocorre antes de nomes femininos. Porque o nome feminino é o único que aceita o artigo a. Então, se você vai comprar alguma coisa a prazo, é sem crase, porque prazo é masculino. Se você deseja um bom dia a alguém especial, esse a é sem crase, porque a palavra alguém, ela não tem gênero. Alguém pode ser um homem ou uma mulher. Agora, nem todo a
antepalavra feminina, deve ser craseado. Vamos anotar? Quando você, vamos pensar aqui de novo, na questão da regência. Eu falei assim, ele já chegou. Se ele já chegou a. Ele já chegou a. Quando o a é masculino, ele já chegou ao aeroporto. Então, quando o a é feminino, esse a, que é a preposição, junto com o artigo a, vai dar o acraseado. Ele já chegou à rodoviária. É por isso que alguns de vocês já devem ter aprendido esse macete. Sempre que você tiver uma palavra feminina, você troca por uma masculina e você, então, encontrando o ao, que é a mistura de a mais o, no feminino você vai usar o acraseado, que é a mistura de a mais a. Vamos na tela? Eu tenho baixa tolerância a filas. Por exemplo, vamos anotar uma outra frase aí. Olha só. Tenho intolerância a algo. Ok? Se o algo é masculino, eu tenho intolerância ao leite. Se o a misturou com o, no feminino o a vai misturar com a. Então, eu tenho intolerância à lactose. Ok? Mas, quando eu falo, eu não tenho tolerância a filas, por que que aqui, ao contrário do que diz a letra A da questão, tem que ser sem crase? Porque a pessoa que tem intolerância, ela tem tolerância a. Só que o artigo de filas é feminino, sim. Mas o artigo de filas é plural. Olha aí na tela. Aqui está escrito tolerância a filas. Se isso aqui é plural e o a está no singular, não tem artigo aqui, não é? Se eu dissesse tolerância às filas, teria crase. Tolerância aos mais absurdos problemas, teria crase. Então, se o a está no singular e a palavra seguinte é plural, não tem artigo. Isso é só preposição. Eu digo sempre para os meus alunos uma frase que a minha professora do 6º ano dizia: a no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Eu nunca vou crasear um a singular se a palavra seguinte for plural. Vamos anotar? Olha aí, então, essa observação. Então, ó, a singular antes de plural, crase nem a pau. Ou seja, ele é sem crase. Ou melhor dizendo, sem o acento grave, que é indicativo de crase. Isso para você ver que crase e regência são coisas que têm a ver. Então, meu amigo, olha na tela. Com certeza, se é chegar a e aeroporto é masculino, é ao. Então, realmente, a letra B não é e a letra D não é. Com certeza, se esse a é singular e se essa palavra é plural, esse a é que estaria certo. O problema continua aqui, ó. Eu cheguei ao aeroporto às 19 horas e fui me juntar no restante. Eu vou juntar no grupo? Não, eu vou me juntar ao grupo. O no seria o coloquial. Então, essa questão, o gabarito dela foi dado como letra C. Mas, com certeza, isso aqui, ó, o no, não está legal. Esse que eu falei também, isso aqui está errado. Moral da história, essa é uma questão nula. Pessoal, mas para que você trouxe uma questão que foi anulada? Para você ver que isso existe. Eu não estou falando mal da banca objetiva. Eu não estou fazendo você perder seu tempo. Olha só, nós revisamos o que é regência, eu revisei
o caso de regência do verbo chegar do verbo ir e te dei uma dica importante de crase. O que vale aqui não é a questão. O que vale aqui é você utilizar a questão para fazer uma revisão. Então, assim, não se preocupe quando você fizer uma questão e você não acertar. Muitas vezes o problema não é com você. E esse é um tipo de questão que, quando você faz um recurso, você ganha. Não tem como você falar que há filas, vai ser com A craseado. Se você quiser estudar regência, olha aí, no meu site, www.ricardoerce.com.br, temos um curso chamado Exercitando o Português, que tem todos os temas. O tema de regência vai listar todos os casos de regência tradicionais, vai definir verbo transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo, e vamos ainda resolver 20 questões de bancas variadas. Então, se você quer estudar, acesse lá www.ricardoerce.com.br.